Oi, gente! Nesse vídeo eu vou mostrar uma coisa que tem acontecido muito com as minhas suculentas ultimamente. Esse é mais um daqueles vídeos que eu gravo vários e vários dias seguidos, mas então se a gente voltar lá pro dia 25, quinta-feira da semana passada, que a gente pode ver que tava bem nublado por aqui, tava parecendo que ia chover, depois de dias de solzão aí na casa dos 30 graus. Então esse é um problema que está sendo muito recorrente aqui nessa primavera. As temperaturas estão oscilando bastante, então as suculentas acabam sentindo. E eu, como sempre faço, já comecei a colocar alguns vasinhos de suculentas para tomarem chuva. As minhas suculentas, elas não tomam chuva sempre. Eu gosto de colocar alguns vasinhos para tomarem chuva. Eu gosto de colocar, inclusive, algumas suculentas quando elas estão um pouquinho desidratadas, porque dá uma renovada nelas. Mas então essas foram as suculentas que eu coloquei para tomar chuva, e foi só esperar chover e todo mundo se hidratar. Foi uma chuvinha bem fraquinha, é que algumas horas depois as suculentas já estavam um pouquinho mais molhadas, e aí chovia um pouquinho, parava, chovia um pouquinho, parava. As minhas outras suculentas estavam aqui sequíssimas, não foi chuva com vento, então não molhou todos os meus vasinhos, e eu decidi deixar todos esses vasinhos que eu tinha colocado para tomar chuva aí de um dia para o outro. Agora sim, no outro dia já estavam os vasinhos com as suculentas bem mais hidratadas. As suculentas dos arranjos ficam lindinhas demais quando tomam chuva. Tem aqui esse arranjo no isopor que tá bem bonito. Tem essa jardineira aqui com várias suculentas diferentes. As suculentas desse arranjo estão bem bonitas. Tem aqui a Echeveria Brown Rose. Tem aqui a Echeveria Colorata. Essa mudinha aqui que é de opalina. Tem essa rosetinha aqui de Echeveria Lola que perdeu o miolo. Tem Graptophyton Supreme. Tem Echeveria Angel, que eu coloquei umas mudinhas bem pequenininhas aqui, já estão crescendo também. Esse daqui, que se eu não me engano é o colar de princesa, se desenvolveu pra caramba desde que eu plantei aqui. Até esse aqui, que é o Sedum Pachyphyllum, que não tá vendo muito com a minha cara também, agora tá se desenvolvendo. Tem aqui uma mudinha da Echeveria Setosa diminuta, que queimou, mas olha como as folhas do miolinho já estão nascendo aí perfeitinhas. Então os arranjos eu gosto bastante de colocar para tomarem chuva. Falando em arranjo, outra cuia, outro vaso que eu coloquei também para tomar chuva foi essa daqui que eu montei recentemente, só com mudinhas aí que eu fiz por folha. Assim como esse vasinho aqui da Echeveria Texensis, da Beatrice e da Echeveria Chihuahuensis, e mudinha da Madiba também. Bom, e agora que começam os problemas, vindo agora pro dia 27 de novembro, 6 horas da manhã, para vocês verem como que fica o sol bem cedinho por aqui. O primeiro vasinho que começa a tomar sol logo de manhãzinha cedo é o do Graptopétalo Mirinai. Então vocês viram que foi aí 2, 3 dias de muita chuva, céu nublado, nada de sol. E aí do nada no final de semana, logo no sábado, já começa com um solzão assim, 6 horas da manhã, esse sol rachando tudo. E aqui também no sábado, um pouquinho mais tarde, pertinho de meio-dia, olha só esse céu azul. Não tava batendo mais sol nas suculentas, já tava dando sombra por aqui, porque eu fico até um pouquinho aliviada, porque o sol de meio-dia é o sol mais quente para as suculentas. Eu até prefiro que elas tomem aí, que nem elas tomam um sol das 6h30 até umas 11h30 mais ou menos, porque realmente o sol aí do meio-dia até as 3 é muito forte. Pra mim, por exemplo, que não uso sombrite, não dá muito certo, elas acabam queimando. E é até por isso que eu tenho que ficar de olho agora nessa época de final de ano, no corredor, porque bate o sol do fim da tarde, o sol da tarde, e sempre acaba queimando uma mudinha ou outra. E olha só, aqui na parte das plantinhas que já ficam aqui no tempo, tem a minha Crassula ovata oblíqua, que eu chamava de Jade, mas não é a Jade, é a Crassula oblíqua. A minha portulacária, que eu coloquei aqui nesse cantinho aqui também, para ela se adaptar e tomar mais sol e tomar chuva também. E outro vasinho que eu tinha deixado aqui para tomar chuva e nem cheguei a mostrar para vocês, foi esse aqui de Echeveria Christian Ryan. Essa é outra suculenta que eu já percebi que ela gosta de um pouquinho mais de água. Quando eu coloco elas para tomarem chuva, elas ficam bem bonitinhas. Olha só a minha Graptoveria jadeita, que bonitinha que ela tá ficando. Outra suculenta que eu separei para mostrar para vocês também foi o meu Graptopetalum Superboom. Olha só esse caule aqui decapitado. A minha decapitei, tá com um tempinho. Acho que não tem nenhum mês que eu decapitei. Já tá enraizada, a roseta eu tirei esse dia, já tá com várias raizinhas. Queria muito encher esse vasinho aqui de Superboom, então vamos ver se agora vai dar certo. E outra suculenta que eu tenho falado aqui frequentemente, que tá se desenvolvendo muito, é a Lovely Rose, a Lovely Rose. Olha só que fofura que estão essas mudinhas aqui desse vasinho branco.
E tenho também esse outro vasinho aqui só de Lovely Rose. A maioria dessas mudinhas aqui foram feitas por folha também. Só essa roseta aí do meio que foi de decapitação. Agora, acho que daqui a uns 2, 3 meses esse vasinho aqui já vai estar cheinho, cheinho. E aí outra suculentinha que eu achei que tá se desenvolvendo super ultimamente é esse Graptopetalum pachyphyllum aqui. E agora também no dia 27, um pouquinho mais tarde, às 15 horas ou às 3 horas da tarde, céuzão azul ainda, pouquinhas nuvens. Esse aqui é o horário do perigo. E aí, olha só pra vocês verem o que aconteceu com esse arranjo aqui, que tomou um pouquinho a mais do sol aí de meio-dia. Mas, como eu falei, é o sol do meio-dia, então é muito forte. Aqui que eu não uso Sombrite não dá muito certo com as minhas suculentas. E dá pra ver em várias suculentas aí as folhinhas um pouquinho enrugadinhas. Começa assim, se elas tivessem ficado mais tempo no sol, tivessem tomado mais horas de sol, desse sol forte, as folhinhas iam queimar, ia ficar bem feinho. E uma coisa que contribuiu aí também para elas não queimarem foi elas terem tomado chuva, porque elas estavam aí com as folhinhas bem hidratadas. Essa cesta aqui das paraguaienses da minha mãe, olha só como elas já estão enormes e elas tomam aí sol e chuva à vontade o dia todo. A paraguaiense ela é muito resistente, mas aí olha só para vocês verem que nem todas as suculentas são resistentes, que nem a paraguaiense. Olha só esse vasinho aqui com um sedum nos Balmeriano. Como eu já falei, assim como o arranjo lá que eu mostrei pra vocês, também tá super acostumado a tomar sol, toma tranquilamente sol aí a manhã toda, de 11 horas até perto de meio-dia. Mas esse sol da tarde geralmente é fatal para as minhas suculentas. Olha só essas folhinhas aqui, olha só que tristeza. Essa também é uma suculenta que ela é bem resistente, mas não foi dessa vez. Olha só essas folhinhas queimadas. E olha só pra vocês verem, esse vasinho aqui tava do ladinho do Sedum Balmeriano e não tem nenhuma folhinha queimada. Essa é uma suculenta também que é super resistente, fica bem bonita, bem coloridinha no sol. Então agora vindo pro domingo, começando já tirando a suculenta aí do sol do meio-dia, pra não queimar assim como queimaram algumas suculentas. Vocês viram que depois de dias em nublado teve aí 3 dias de sol torrando. Olha só como que esse arranjo aqui já tá. Não reguei ele nem nada, mas as suculentas já deram uma recuperada. Como eu falei, elas não chegaram a queimar, ficaram aí só um pouquinho enrugadinhas. Tem algumas que ainda dá pra ver umas folhinhas ou outras enrugadas, mas aí vai resolver quando regar. E olha só pra vocês verem, uma suculenta que eu percebi que tinha queimado na hora que eu tava gravando esse vídeo aqui. Foi esse meu vasinho aqui de patinha de urso, que tá ficando bem bonitinho. Eu acho que agora ela entra em dormência, né, nessa época mais quente do ano. E aí tá cheio de brotações, cheio de patinhas novas. Mas ainda pra ver aí algumas que deram uma queimada. Não foram muitas, mas vou ficar aí de olho nela pra ver se não vai continuar queimando desse jeito. Mas tô gostando bastante de como esse vasinho aqui tá ficando. E outra suculenta que eu percebi que também deu uma queimadinha foi esse vasinho aqui da Sedeveria Holly, algumas mudinhas que estavam crescendo aqui nesse vasinho, o que é uma pena porque encher esse vasinho de mudinhas. E aí falando em sol do meio-dia, como eu falei pra vocês, ultimamente eu tô tendo que ficar bem atenta com os berçários. Olha só o que aconteceu com esse vasinho. É isso daqui que acontece quando eu me descuido um pouquinho e não tiro os vasinhos dos berçários do sol. Porque dependendo do horário do dia, bate sol aqui nos berçários, então tem que colocar todo mundo pra sombra. E aí quando o sol for embora, voltar todo mundo pro lugar. E aí teve um dia que eu não tava em casa, e aí tiveram alguns vasinhos que tomaram aí uns 15 minutos de sol da tarde até eu chegar em casa. E aí o resultado foi esse aqui. Tem em vários vasinhos, várias mudinhas, várias folhinhas aí que estavam começando a brotar. Como sempre, tem algumas folhinhas, tem algumas mudinhas que elas são mais resistentes e acabam não queimando, mas aí as mais sensíveis não tem jeito. Então eu tô ficando esperta com o sol. Uma preocupação que não tem que ter com as paraguaienses da minha mãe, que já mostrei aqui várias vezes nesse vídeo, que estão aí no sol e na chuva direto, tomam aí o solzão da tarde e seguem aí firme e fortes. Mas tem suculenta que parece que quanto mais sol, melhor. Como, por exemplo, essa minha rosinha de sol aqui, que o nome já diz tudo.
Essa minha tá se recuperando, ela teve bastante cochonilha nematóide, e aí agora ela tá começando a se desenvolver bonitinha de novo. Mas então, agora aproveitando o finalzinho da tarde de domingo, domingo é geralmente um dia que eu gosto de regar, eu tava regando uma vez por semana elas, mas aí quente do jeito que tá, não dá pra esperar elas se desidratarem pra poder regar, porque aí fica mais fácil delas queimarem, e aí ao mesmo tempo não pode regar demais pra não apodrecer. Então tá bem chatinha essa época. E aí comecei regando aí com pulverizador e terminei com a minha boa e velha garrafa e com a tampinha furada. Rapidinho, 3, 4 garrafas dessa, eu já reguei todo mundo. Mas então, vou ficando por aqui. Me conta se aí na sua cidade a temperatura também tá oscilando bastante que nem aqui. E se alguma suculenta sua já queimou, já apodreceu aí nessa época. Me conta aqui que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.